Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente vai falar de jejum, aquele tema que a gente adora, e hoje eu vou te dar 10 benefícios do jejum, 10 motivos para você colocar o jejum na sua vida. Depois desse vídeo você pode ter certeza que se você não fazia, você vai passar a fazer e adotar o jejum como estilo de vida. Primeiro entenda, não precisa ser jejum radical, não quer dizer que quanto mais tempo, basta organizar a sua vida de uma forma que você fique algum tempo sem comer para que você tenha todos os benefícios relacionados ao jejum. Daqui para frente eu vou te falar 10 motivos para você colocar o jejum no seu dia a dia. Antes disso aí, já sabe, dê um like aí e siga o canal, porque aqui, dessa forma, a gente vai conseguir entregar bastante conteúdo para você e eu vou te convencer, vou colocar o jejum na sua cabeça aí, para você adorar e adotar esse estilo de vida aí na sua vida. Primeiro benefício do jejum é na estabilização da glicemia. Tem muita gente aí que fica preocupada, doutor, minha glicose deu 105, 110, 100, 90, e aí, é bom, é ruim, o que é? Eu sou diabético, não sou diabético? Quando a gente coloca o jejum na nossa vida, na nossa rotina, é normal que a glicemia seja mais baixa. Quando eu pego o exame dos pacientes, eu sempre vejo assim, glicemia 80, 85, 90. 90 para baixo, grande chance de que a pessoa fique alguns períodos do dia sem comer. Quando você pega aquela glicemia 100, 105, 110, 120, provavelmente essa pessoa ela come de um modo muito frequente. Por quê? Porque quando a gente tem uma resistência à insulina, o nosso corpo tende a liberar, deixar mais glicose circulando, afinal o seu gerenciamento de energia não é tão bom. A pessoa que faz jejum de forma rotineira na vida dela, ela força o corpo a funcionar de duas formas, duas vias de energia que eu vou explicar mais à frente, mas o primeiro motivo para você colocar o jejum na sua vida é que se você se preocupa com a glicemia, tem medo da glicemia, coloque o jejum porque a sua glicemia vai ficar sempre mais baixa que o das outras pessoas que comem o tempo todo. Segundo benefício do jejum é que ele reduz níveis de insulina. Você já sabe que a insulina alta demais atrapalha o seu emagrecimento. O que significa uma insulina alta? Significa que você tem resistência, ela não funciona bem. Toda pessoa com uma insulina alta, uma resistência à insulina, essa pessoa ela tem uma dificuldade no gerenciamento de energia. Ela precisa comer o tempo todo, ao mesmo tempo ela não tem energia. Então ela precisa comer para ter energia, ela precisa comer para ter energia, se ela ficar sem comer, ela fica sem energia. Essa pessoa com uma insulina alta, ela vai ter uma dificuldade maior no emagrecimento do que uma pessoa com uma insulina baixa. Para quem não entende o que é insulina, compreenda uma coisa, a minha glicemia é 90 e a sua glicemia é 90, só que a minha insulina é 5, a sua insulina é 3. Qual que é a diferença de nós dois? A diferença é que o meu pâncreas produz 5 unidades para manter a glicemia de 90. Já o seu pâncreas tem que produzir 30 unidades de insulina para manter a mesma glicemia 90. Ou seja, a minha insulina funciona melhor do que a sua. Ela tem uma menor resistência, ela tem uma maior afinidade. A gente não precisa produzir tanta insulina para baixar essa glicemia. Já você, insulina, 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 insulina. Por quê? Porque se a sua insulina tiver 5 igual a minha, a sua glicemia vai estar lá em 150, 200, ela não vai funcionar. Então compreenda que quanto mais alta a insulina, mais resistência, menos energia, mais fome e mais dificuldade para perder peso. Quando você coloca o jejum, a insulina é baixa. Eu pego o paciente aí que coloca o jejum na rotina, você olha lá os exames, a insulina é sempre baixinha, 2, 3, 4, 5, 6, difícil passar de 7 para uma pessoa que coloca o jejum. Então a gente já tem 2 benefícios aí para você em relação à glicemia e insulina. Terceiro benefício, a gente fala muito sobre o intestino, é importante você entender. Toda vez que você se alimenta, você liga, estimula um processo digestivo, que vai da boca ao ânus. Você tem todo um trajeto, mastigação, produção de saliva, produção de suco gástrico, peristaltismo intestinal, bile, enzimas pancreáticas, você tem todo um movimento. Só que o nosso intestino, ele é feito com uma onda peristáltica. O seu cérebro, ele já sabe, o seu intestino já sabe que a comida ela tem um trajeto para ser seguido. Se você começa a comer uma comida e depois coloca outra comida, você vai bagunçando essa sincronia, esse sincronismo intestinal. É a mesma coisa, sempre que eu falo de intestino, eu gosto de brincar com uma analogia da cozinha. Você vai lá, fez o almoço, lavou as panelas, aquela sujeirada toda, tá lá lavando a panela no meio daquela pia, cheia de louça, aquela bagunçada toda, tá lá esfregando, esfregando. Chega o seu marido, chega alguém, começa a cozinhar tudo de novo, pega outra panela que está limpinha, bota lá, joga óleo, começa a fritar tudo, você fala, meu Deus, mas eu estou aqui limpando, e você vai chegar e vai fazer mais bagunça. É isso que você faz com o seu intestino. Você deu comida, passou aí 1, 2 horas, você está comendo de novo.
O nosso processo digestivo completo, ele dura de 3 a 4 horas para fazer toda a digestão. Então você que come o tempo todo, 2 em 2 horas, belisca alguma coisa, 3 em 3, o tempo todo você está estimulando esse processo. Quando a gente estimula demais, entenda que o intestino é a nossa grande comunicação com o meio externo. Então tudo que você põe na boca, o seu corpo ele tem que proteger da entrada. A nossa barreira do meio interno para o meio externo é o intestino e principalmente o seu fígado, porque tudo aquilo que você come toxina, você come bactéria, você come vírus, né? O próprio alimento, às vezes a sua mão está suja, você pega e come, você está comendo sujeira. O seu corpo precisa te proteger, o tempo todo ele fica buscando isso aí que são antígenos. Antígenos são substâncias estranhas no seu corpo. Então se você está comendo toda hora o seu corpo fica preocupado. É a mesma coisa que você tá entrando um monte de gente, ele tem que ver como se fosse ingresso por ingresso, crachá por crachá, quem é você, você passa, você não, você vai para lá. Quanto mais comida você põe, mais você desregula a sua imunidade. Imunidade e intestino anda juntinho. Se você come muito, se você sobrecarrega o seu corpo, o seu fígado, preocupado com comida, tirando energia para limpar, para filtrar, para proteger você das comidas e das toxinas, você impede o seu corpo de cuidar do metabolismo, da limpeza, de cuidar dele mesmo. Então, quem come demais tem mais doença, tem mais problema, tem mais doença autoimune. Por quê? Porque o fígado está muito sobrecarregado. E quem come de menos tem tempo para organizar, para limpar, para fazer detox, para organizar toda a sua inflamação. Então, quem faz jejum tem menos inflamação, tem mais tempo para o fígado. O fígado pode se ocupar de coisas melhores. Quando a gente faz jejum, quarto benefício relacionado à taxa metabólica. Muita gente acha que o jejum desliga o metabolismo, mas na verdade, quando a gente fala em jejum, a gente fala de sobrevivência. Você saiu para caçar na época lá, tirou uma flecha, errou. Nossa, e agora? Não vou comer, o que vai acontecer com a espécie? No dia seguinte, você volta e volta melhor, porque o seu corpo produz alguns hormônios que te deixam mais para cima. Então ele produz o cortisol, que pode ajustar isso aí, e ele produz também a adrenalina. A adrenalina é uma substância que deixa o corpo mais funcionante, mais ligado, mais energia. Então quando a gente faz jejum, principalmente jejuns mais organizados, não aquele jejum tão longo, jejum de rotina mesmo, gente, 12 a 14 horas todos os dias já está muito bom para você. Essas 14 horinhas que você não se alimenta, o seu corpo melhora a produtividade, ele aumenta a performance, ele aumenta a energia e ele aumenta o metabolismo. Ou seja, o jejum te ajuda a emagrecer, sim. Quinto benefício, a gente vai falar da autofagia, que é um benefício muito legal quando a gente fala em jejum. Pensa que o seu corpo é uma fábrica e a fábrica está vendendo menos, está entrando menos dinheiro. E aí você começa e fala assim, peraí, eu preciso organizar aqui, senão eu vou quebrar. Então eu preciso mandar pessoas embora, preciso organizar as despesas, preciso cortar a despesa. O seu corpo é a mesma coisa. Só que ele pega célula velha e vai destruindo. Então célula que não está funcionando bem, células mais velhas, células com alteração do DNA, células cancerígenas, que poderiam ser cancerígenas, mas o corpo começa a desprezar. O seu corpo, no jejum, ele vai priorizar aquilo que é importante. Então, ele prioriza músculo, que é importante, ele prioriza as células do seu intestino, do seu cérebro, a função mental, tudo isso é priorizado. Aquelas células ruins, células velhas, células que precisam de reparo, ser regenerado, o corpo vai destruindo tudo aquilo. Então, autofagia nada mais é do que o seu corpo começar a comer ele mesmo. Só que ele não come a parte boa, ele come a parte ruim, porque ele precisa sobreviver. Se o corpo começar a comer coisa boa, você vai ficar sem energia, seu desempenho vai cair, sua energia vai cair, você vai ver que sua produtividade vai cair. E a chance de não dar certo, né, quando a gente fala na evolução, é muito grande. Mas se a gente chegou onde a gente está hoje é porque deu certo e a autofagia é um processo que melhora muito doenças imunológicas, né, doenças autoimunes, doenças degenerativas. A autofagia começa a destruir essas células que não servem para nada. Sexto benefício do jejum, e esse é importantíssimo, é a melhora da fome. Você sabe, você que já fez jejum ou conhece alguém que faz ou fez jejum, você sabe que a fome vai indo embora. E não é porque o jejum tira a fome, é porque o jejum melhora a sua saciedade. Então, quando você come, em um período de jejum, você percebe que você come muito menos. Aquela pessoa que come o tempo todo, ela tem uma resistência à insulina e à leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Pegou, comeu, a leptina vai lá no seu cérebro e avisa, chegou comida. Então ele fala, gente, chegou comida, para de vir. Aí você corta. A pessoa que tem resistência à insulina e resistência à leptina,
ela come e ela não sente saciedade, ela come de novo, ela não sente saciedade, ela vai lá e belisca mais alguma coisa, ela come de novo, ela come de novo. Ela não tem saciedade. Já quem faz jejum, como a insulina baixa, a leptina baixa, ele fica muito mais sensível. Então você pega um pratinho, come, almoçou, acabou de almoçar, você fala, nossa, eu estou super satisfeito. E você fica satisfeito 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas depois, você está bem, porque o seu corpo está gerenciando bem aquilo. A insulina está funcionando bem, a leptina está funcionando bem, a digestão está boa, você está conseguindo extrair bem os nutrientes dos alimentos. Então, quem faz jejum, quem come menos, né, com menor frequência, promove uma quebra, uma extração e uma absorção muito melhor dos nutrientes e da energia. Então, jejum diminui a fome. Quanto mais jejum, mais saciedade, menos fome, menos compulsão. Sétimo benefício, o jejum queima gordura e ponto final. Não tem o que discutir, mas o jejum vai comer meu músculo. Não, jejum da forma certa queima gordura. Afinal, a via do jejum nada mais é do que a via aqui, ó, a via da beta-oxidação, a via da lipólise, a via da mitocôndria, a via da respiração aeróbica. Então você pega oxigênio, pega gordura, dentro da mitocôndria você transforma em energia. Ou seja, dentro do período do jejum, o seu corpo é obrigado a buscar energia da gordura. Pensa comigo, você que come de 3 em 3 horas, belisca o dia inteiro, você fica o tempo todo na via energética do carboidrato, 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 carboidrato. Quando você fica sem comer e desliga essa via energética, você vem para a via da gordura. E a via da gordura é uma via onde a gente vai queimar aquilo que você tanto quer, queimar a gordura. Quanto mais tempo em jejum, melhor o acesso. Então você pode usar isso fazendo jejuns mais longos, ou você pode usar isso fazendo jejuns curtos a moderados e fazendo bastante exercício, uma caminhada, uma corrida, de preferência exercício aeróbio, deixar o seu corpo com fome de oxigênio, fazer o sangue circular melhor. Quando você faz jejum e faz um aeróbio, você melhora muito a sua geração de energia, você queima gordura, você emagrece com mais facilidade. Número 8, benefício número 8, a gente vai falar da redução do mTOR. A via mTOR é uma via mais anabólica, né? A gente tem duas vias, a MPK e o mTOR. mTOR é uma via mais anabólica, aquela via que todo mundo que quer crescer quer usar. Só que quando a gente fala em crescimento, a gente também fala em doença, em desenvolvimento de câncer e tudo mais. Então, na vida é equilíbrio. A MPK destrói, a mTOR constrói. Mas não é bom nenhum desequilíbrio, é bom as duas funcionando bem. Então, quando a gente faz jejum, a gente abaixa um pouquinho o mTOR. Quando a gente treina, quando a gente se alimenta, a gente estimula um pouquinho o mTOR. Quando a gente faz o jejum, a gente estimula um pouquinho a via da MPK, que é uma via mais da quebra, de reparo, é uma via de geração de energia de um outro lado. Então, a energia, ela tem que vir do carboidrato, mas ela também tem que vir da gordura. A gente também tem que ter hipertrofia do mTOR, mas a gente também tem que ter o catabolismo da MPK. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa relação com a longevidade. Você vai viver mais, você vai viver melhor, você vai promover uma melhor geração de energia do seu corpo, funcionando com as duas vias. Então, quando a gente fala do mTOR, a gente fala, por exemplo, de obesidade, de diabetes, de doenças reumatológicas, autoimune, câncer. Então, dar um freiozinho nessa via te ajuda em certas doenças ruins. O equilíbrio ajuda bastante. Da mesma forma que a via do MPK melhora muito a sua função mitocondrial, geração de energia, saúde cerebral, longevidade e tudo mais. Nono benefício, a gente fala do cérebro. O jejum melhora as sinapses. O que significa isso? Significa que o jejum ele melhora o trofismo cerebral, né? Ele aumenta o BDNF, fator neurotrófico cerebral. Então ele estimula a multiplicação de neurônios, ele estimula a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios. Afinal, quando você está em jejum, se você já fez, você percebe que o pensamento fica muito mais rápido. A gente fica com o pensamento mais rápido, mais ágil, a memória melhora, a cognição melhora. E quando você vive comendo açúcar, 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 você vai ficando meio ressaqueado, meio mole, meio sem energia. Quando você alterna períodos de jejum, o jejum te deixa mais rápido, mais veloz, uma maior disposição mental. Então, jejum e neurodesenvolvimento faz muito sentido. Afinal, você tem estímulo do BDNF e você evita a lesão do açúcar. O açúcar é muito neurotóxico.
O açúcar suja o seu cérebro, o jejum limpa o seu cérebro. E por último, o maior benefício do jejum diz respeito à sua mentalidade, resiliência, intenção, objetivo, compromisso. E todas as vezes que você faz jejum e você cumpre com o jejum, você fica um passo mais próximo do sucesso que você tanto quer. Então o jejum, ele por si só é responsável pelo seu emagrecimento? Não. Mas o jejum, quando ele é completado, você passa a acreditar mais em você, você passa a ter uma melhor relação com a comida, você passa a ser mais objetivo, você passa a ser mais frio, mais calculista, mais constante, mais resiliente. Quanto mais jejum, mais a sua relação com a comida vai mudando, mais a autoconfiança vai melhorando. Então você passa a ser, eu vou fazer 16 horas, eu fiz, você se sente capaz, você sente confiança, você ganha conhecimento. E o jejum desenvolve a sua parte do compromisso, da mente, da resiliência. Jejum te fortalece. Fortalece para o emagrecimento, fortalece para o sucesso, fortalece para o dinheiro, fortalece para o trabalho, para o relacionamento, para tudo. Quem faz jejum entende o compromisso, o sacrifício, a evolução do jejum. Quem não faz jejum só come e vive ali só naquele prazer rápido, prazer do momento. O jejum te faz pensar no longo prazo. Espera. Quem espera sempre alcança. E com o jejum a gente vai fazendo isso. Saber esperar e saber conseguir a colheita é mais do que necessário se você quer desenvolver na sua vida. 10 benefícios do jejum para você colocar em prática. Dentre os 10, lá nos comentários, me conta qual que você faz, o que você gosta, o que você sentiu diferença com o jejum na sua vida, achou que melhorou a mentalidade, achou que melhorou o foco, a memória, a disposição, o apetite, a fome. Me conta lá nos comentários, porque você sabe que aqui a gente ama jejum e o meu objetivo aqui é fazer com que você também passe a amar o jejum. Conta lá nos comentários e não esqueça do nosso like nesse vídeo, que vai fazer muita diferença na sua vida. Coloca o jejum na sua rotina.